Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, quero convidá-los a, nesse momento, meditar a liturgia do quinto domingo do tempo quaresmal. Primeira leitura de Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Segunda leitura de Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. E o Evangelho é de João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. O Evangelho desse domingo nos permite entrever os sentimentos que Jesus viveu intimamente ao se aproximar de sua hora. O fato se passou no dia seguinte à sua entrada triunfal em Jerusalém. Em sua alma já começou a agonia do Getsêmani. Agora, a minha alma está perturbada. Mas começou também o seu fiat. As palavras Pai, glorifico teu nome significam efetivamente que se faça em mim tua vontade. Aceito a cruz, porque sei que ela será a perfeita glorificação de teu nome. João nos propõe, enfim, nesta sua página, uma meditação sobre a morte e glorificação de Cristo. É uma prefiguração do mistério pascal, visto como algo por vir a ser cumprido e por isso de maneira mais dramática. Se o Evangelho se apresenta como um prelúdio da paixão, a primeira leitura nos convida a considerar o fruto mais valioso dessa mesma paixão, a nova aliança. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Esta passagem de Jeremias é um dos textos proféticos mais altos e vibrantes do Antigo Testamento. Nós aproveitamos a ocasião para uma meditação global sobre o tema da aliança, sabendo que com isso se dá um passo decisivo no caminho da aproximação da Páscoa. A ideia de aliança é constituir uma espécie de nota contínua no diálogo entre Deus e o homem. Ao redor dela e de suas renovações toma corpo a história sagrada que se divide precisamente em duas partes, Antigo e Novo Testamento, isto é, Antiga e Nova Aliança. A aliança afunda suas raízes na própria criação. Na decisão, Deus criou o homem à sua imagem. Está expresso o projeto de Deus de fazer do homem uma criatura inteligente e livre para que ele pudesse ser um interlocutor e amigo. A primeira forma dessa liberdade, infelizmente, se expressou em um não a Deus. E quando perderam a amizade de Deus, não os abandonastes ao poder da morte. Para fazer entender seu projeto ao homem, Deus serve-se de sinais. A aliança é um deles. Existia no tempo de Abraão uma forma de solidariedade que, faltando instituições políticas e civis mais evoluídas, representava o vínculo mais forte entre os homens e os povos, a instituição da aliança. Falam disso seja a Bíblia, seja documentos históricos do tempo. O que a aliança cria entre os contraentes expressa-se com a palavra shalom, paz, isto é, equidade e igualdade de relações, harmonia entre direitos e necessidade de ambas as partes. Nem sempre, porém, a aliança é bilateral. Às vezes, é a parte mais forte que oferece ou impõe a aliança ao mais fraco e estabelece as condições. Assim foi a aliança que Deus fez com Abraão. Faça aliança contigo e com tua posteridade. É um dom mais do que um pacto bilateral. Em sua base não há o medo ou a necessidade, mas a amizade. Esta primeira aliança foi um fato quase pessoal com Abraão. Só com Moisés, na experiência do Sinai, ela se estendeu a todo o povo. A ação de Deus começa a revelar umas constantes. A aliança com ele supõe uma purificação e um desapego das situações naturais precedentes ou de escravidão. Supõe um colocar-se a caminho para a esperança. Abraão é chamado para fora de sua terra e o povo para fora do Egito.
A aliança supõe o êxodo, porque o povo deve ser libertado das escravidões humanas para estar livre para servir a Deus. O Decálogo é precisamente a expressão deste serviço do homem e por isso da aliança. Sob a orientação dos profetas, a aliança vai sendo estendida mais profundamente. De uma aliança jurídica, legal, vai se tornando uma aliança de amor. Podemos comparar nossa aliança com um vínculo que nós temos com um clube e com a família. Com um clube temos um relacionamento baseado nos estatutos do clube. Com a família não precisamos de leis, porque o amor ditará as leis necessárias. A aliança quer ser uma comunhão com Deus. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa aliança é um lindo ideal, cheio de amor que abre para o mundo de paz. Mas na realidade não foi assim. As alianças da Bíblia são acompanhadas sempre por uma nota de infidelidade. A aliança está em permanente crise. O povo não quer caminhar com Deus e anda aos tropeços, como diz o profeta Elias. Recai na idolatria ou em alianças humanas com o Egito ou a Síria. É exatamente sobre isso que Jeremias fala no texto de hoje. A aliança conhecida até Jeremias não basta. Deus está preparando uma nova e diferente. Será diferente da que concluí com os seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram. A primeira novidade dessa nova aliança é: a aliança e a lei não serão escritas externamente em tábuas de pedra, mas no interior do coração. Ele, Deus, se tornará o seu Deus de uma maneira nova e impensada. Deus dará ao homem um coração novo e um espírito novo, para que possa observar essa lei e essa aliança. O realizador dessa transformação será o Messias. Sobre ele Deus porá seu espírito, e ele se tornará a aliança do povo e luz das nações. A profecia para por aqui. Nela se fecha o Antigo Testamento, mas nós não podemos parar por aqui, porque nós conhecemos a realidade. No ano 15 do Império de Tibério César, nas margens do Rio Jordão, isto é, num ponto preciso do tempo e do espaço, aquela profecia começou a se tornar realidade em Jesus de Nazaré, quando o Espírito repousou sobre ele. Jesus não é como Moisés, que se limita a promulgar a aliança. Ele a realiza de um modo perfeito em sua pessoa. Nele, Deus e o homem não se falam mais à distância. A aliança é não somente nova, mas também eterna. Antes de morrer, Jesus instituiu um memorial dessa nova aliança, que é a Eucaristia, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo que foi dito. Não mais o sangue de cordeiro ou de bode, mas o do Filho. Esta é a glorificação do nome de Deus que ouvimos no Evangelho. Sobre a cruz, os pecados são perdoados. O homem é reconciliado com seu Criador. A soberania e a santidade de Deus são reconhecidas na obediência do Filho do homem. Cristo atrai tudo sobre si, para entregar tudo ao Pai. A ressurreição em Pentecostes manifesta, enfim, abertamente qual é o Espírito novo, a nova lei que Deus tinha prometido colocar no coração do homem, o Espírito de Jesus ressuscitado. No início, com Abraão, a aliança é oferecida a uma só pessoa e prometida a um povo. No Sinai e nos profetas, ela é oferecida a um povo e prometida a todas as nações. Agora, com Cristo, a salvação é finalmente oferecida a toda a humanidade. Todos são chamados a entrar nessa aliança. Não há excluídos, ou melhor, os últimos podem ser os primeiros. Somente, porém, aqueles que escutaram e acolheram o convite e foram batizados formam atualmente o povo da aliança, povo sacerdotal e gente santa. Estamos nos referindo à Igreja, que é o lugar e o fruto da aliança. Nela, os discípulos de Cristo vivem a maravilhosa experiência de ser concidadão dos santos, amigos e familiares de Deus. Cada domingo, ao se reunir ao redor da mesa da palavra e do pão de Cristo, a comunidade torna a ouvir a história profunda de sua aliança com Deus, revive suas etapas
e seus gestos fundamentais até o gesto supremo, que agora nos preparamos a repetir com a consagração do cálice da nova e eterna aliança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção eu vos ofereço nesse dia de hoje os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.